Olá pessoal, vamos então para a nossa primeira aula da disciplina de Perícia Contábil e Atuária. Nessa primeira aula eu vou tratar com vocês a respeito dos conhecimentos iniciais com relação ao conteúdo, ok? Nessa primeira aula então, que tem como foco a unidade 1 do nosso conteúdo, vou tratar sobre o conceito de perícia contábil, os tipos de perícia contábil e a introdução à ciência atuarial. Inicialmente então o conceito de perícia contábil, vejam que aqui eu vou trazer conteúdo do geral para o específico, esse é o nosso foco da disciplina. E como eu procurei trazer para vocês todo o conteúdo, seja nas aulas, seja no conteúdo destinado a vocês como apostila. Então a perícia, vejam no slide 3, um instrumento de constatação, prova ou demonstração científica ou técnica da veracidade de situações, coisas ou fatos. Trouxe aqui 3 pontos principais, o conhecimento e a experiência, algo que é relevante para o perito e para a perícia ser executada. Então, o conhecimento e a experiência deve ser algo que é prezado e é solicitado ao perito ter para realizar o seu trabalho. Alto rigor metodológico empregado. O trabalho de perícia possui esse alto rigor metodológico e também possui vários campos de atuação do perito, não somente a perícia contábil, mas como foco da disciplina temos aqui a perícia contábil, certo? Para o trabalho de perícia contábil, então, exercido por um contador da área. Então, o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinado a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, mediante laudo periciar e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente. Vejam que eu trouxe aqui o conceito de perícia contábil e destaquei o laudo pericial e o parecer pericial, pois isso é algo que vamos ver no decorrer do conteúdo, a diferenciação entre os mesmos, mas que a perícia contábil busca basear a apresentação de um laudo e parecer por parte do perito, seja ele o perito contador ou o perito assistente técnico. E nesse slide o que eu viso trazer para vocês? Algo que por muitas pessoas e muitas vezes é confundido, o conceito de perícia e o conceito de auditoria, tá? Então vejam, tenham atenção aqui, a perícia versus auditoria, ambas são regidas por normas do Conselho de Contabilidade. Então, por mais que ambas sejam regidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, temos uma distinção bastante importante aqui. A perícia busca a produção de prova, enquanto a auditoria é a reavaliação ou revisão. Então, a perícia tem maior foco na produção de prova para determinado caso em específico, enquanto que a auditoria possui teor de revisão, de reavaliação, não possui tanta especificidade como possui a perícia. Vejam nessa situação que eu trago no slide 6. A auditoria tem como objetivos normais a maior abrangência, a gestão como algo em continuidade. Então aqui o que eu destaquei anteriormente, maior abrangência, maior teor de continuidade, enquanto que a perícia se prende à especificidade, tem caráter de eventualidade, só aceita o universo completo para produzir opinião. Então a perícia possui maior especificidade e eventualidade. Então busca dirimir, busca resolver casos específicos. Quanto aos tipos de perícia, trago aqui para vocês 2 tipos de perícia, as judiciais e as extrajudiciais. E vamos trabalhar à frente cada uma delas, o que é a perícia judicial e o que é a perícia extrajudicial. As judiciais são aquelas indicadas pelo juiz em casos que há necessidade de laudo para a resolução de questão jurídica, na qual, então, o perito contador é indicado. O mesmo realizará uma análise e emitirá um laudo, parecer. Vejam que eu destaquei anteriormente o laudo. Então aqui, o perito contador ele é indicado, é um profissional que não tem relação com as partes. Então a perícia judicial é aquela indicada pelo juiz. Esse é o principal ponto a ser destacado aqui. Com relação às perícias extrajudiciais, elas são aquelas contratadas por necessidade e escolha de entes jurídicos e físicos particulares, privados. E assim como a perícia judicial, elas também são de competência exclusiva de contador, com registro em CRC. Então destaco aqui o registro em CRC. O contador, para desenvolver a atividade de perícia, deve ter registro em classe, não somente possuir aprovação, possuir conclusão no curso de contabilidade, ciências contábeis. Ele tem que ter registro em conselho regional. As extrajudiciais são divididas também em demonstrativas,
onde há demonstração de veracidade, discriminatórias, onde há interesses em termos justos, e comprobatórias, onde há comprovação de manifestações do objeto, matéria ou coisa periciada. As perícias extrajudiciais também são divididas em arbitrais, que tem relação com a lei da arbitragem, inclusive isso vamos trabalhar em outra aula, estatais, órgãos do Estado, são aquelas vinculadas a órgãos do Estado, e as voluntárias, que podem ser de forma espontânea ou de comum acordo entre as partes. Fecho essa primeira aula com o conteúdo de introdução à ciência atuarial. Por quê? Conteúdo pertinente a trabalhar juntamente com a perícia, visto que muitas vezes o perito trabalha com a ciência atuarial. E o que é então a ciência atuarial? Ela trabalha com avaliação de riscos financeiros e econômicos por meio da utilização de métodos matemáticos e estatísticos, principalmente se tratando de casos de seguros e pensões, reconhecida pelo decreto 806/69 e posteriormente teve sua regulamentação pelo decreto 66.408 de 1970. Destaco novamente o conhecimento e experiência, porque para ambas as áreas, perícia e ciência atuarial, deve haver conhecimento e experiência por parte do profissional que a realiza, ok? Fecho com os nossos créditos e referências destinadas a essa aula. Deixo aqui meu muito obrigado e até uma próxima aula.